Boa tarde, meninas da Associação de Estudantes recém-eleitas, como tem sido este período? Bom, primeiro, obrigada pelo convite e nós queríamos agradecer a todas as pessoas que votaram em nós e que tornaram este momento possível e pronto, conseguiram realizar este sonho que nós tínhamos. Queres começar tu? Sim, sim. Já. Ahm, então, nós sempre tivemos esta vontade de ter uma associação. Nós nunca tivemos aqui, no momento em que andávamos nesta escola. Então sempre tivemos uma vontade de ter uma associação de estudantes, ou seja, um grupo de alunos que conseguisse realizar as vontades dos alunos que os alunos têm as vontades que não dizem. Então, por exemplo, acho que se houvesse um grupo de alunos responsável pelos alunos de cada escola, eles se sentiriam mais à vontade em falar sobre coisas que incomodam na escola, coisas que desejam melhorar. Então acho que isso é uma das coisas mais importantes, é tornar os alunos, a vinda dos alunos para a escola sempre mais confortável, com a nossa presença e melhorar sempre o período escolar dos alunos de cada escola. Portanto, dizem que já tinham essa vontade de criar uma associação individualmente ou já era um grupo, já se conheciam? Bom, eu, Matilde, eu conheço desde o 10º ano, mas outras pessoas que fazem parte da lista, por exemplo, uma delas que está ali ao fundo, que é a Bia, eu já conheço desde o 7º. Mas nós, assim, éramos meio que antes grupos. Nós depois meio que ali a partir do 10º foi-se juntando, mas todos em si foi a partir do 11º. E meio que nós todos, no fundo, individualmente já tínhamos essa vontade. Só que como não havia na escola, nós ficámos naquela, que era giro, mas não havia. Então nós ficávamos a comentar com os nossos professores e como nós fazíamos alguns voluntariados cá na escola com o professor Miguel Póvoas, nós também comentávamos com ele e o professor dizia: falem com a direção, façam essa força e não sei o quê. E depois, este ano, nós estávamos a achar que ia acontecer, só que como no início das aulas não tinham divulgado nada, nós já tínhamos perdido um bocado as esperanças, tanto que nós nas férias de verão tínhamos andado a vender rifas, já para ter dinheiro. Mas como não davam a dizer nada, nós assim, olha, parece que afinal fizemos as rifas, digamos, para nada. Mas depois, um dia, quando nós estamos todos em casa, estamos por acaso a fazer um trabalho de grupo na casa dela, um amigo nosso manda-nos mensagem: vai haver associação cá na escola. E nós, como assim? Ligámos logo para ele e depois ele teve a dizer: a minha professora acabou de dizer, e estão aqui papéis e não sei o quê, vai haver associação. E nisso nós tínhamos de entregar os papéis em 2 semanas. Nós tivemos de em 2 semanas pensar em tudo. Foi um bocado não, foi bastante estressante, mas eu acho que valeu a pena. Posso tocar? Nós até houve uma época em que nós éramos 7 meninas, em que éramos todas da mesma turma, incluindo estamos aqui, 3 das 7 estão aqui presentes, que são nós duas e a Beatriz, em que nós fazíamos bancas. Eu acredito que há muitas pessoas cá na escola que se lembram que nós chamávamos que éramos as 7 maravilhas. Nós fazíamos várias bancas cá na escola, também como forma de. Acho que meio que sempre soubemos que queríamos realizar esta associação porque esse dinheiro ajudou-nos agora. Então nós realizámos várias banquinhas ao longo do ano. Eu acho que isso também nos ajudou durante a semana de campanha, ou seja, já tínhamos meio que mais experiência a fazer as bancas, a ganhar a atenção dos alunos e saber o que é que os chamava mais atenção e o que é que lhes agradava mais. Então acho que também nos ajudou muito essa situação. Eu só tenho aqui duas questões, que é, vocês ainda não falam da Beatriz que está ali atrás, mas é preciso saber quem é que vocês são, que é a Beatriz Lopes, que é a presidente, e a Matilde Paes, que é a vice-presidente. Era preciso saber isto. Vocês estão a falar nós. Eu tenho aqui uma questão que é, vocês já tinham alguma experiência a nível de listas deste tipo de organização? Se tem alguma experiência a nível das juventudes partidárias, que também é quase um paralelo a isto das associações de estudantes. Se tinha alguma experiência antes desta situação das listas? Nós não tínhamos muita experiência, até porque nunca tínhamos feito nada parecido, mas temos pessoas
que já fizeram parte de algumas listas, que também nos tiveram a oportunidade de ajudar, ou até mesmo os nossos pais, que quando andavam na escola também tiveram a oportunidade de participar de listas, que nos deram algum dos seus conhecimentos, que nos ajudou também. E acho que o facto de nós não temos experiência, mas trabalharmos em equipa, acho que foi um fator muito importante, porque se nós não trabalhássemos em equipa, isto nunca teria sido possível. Claro que nem sempre foi fácil, no início especialmente foi muito estressante, cada um tinha as suas ideias diferentes, ideias distintas, e muitas vezes as nossas ideias chocavam umas com as outras e nem sempre dava certo. Só que nós tentávamos sempre chegar a um consenso, que nem todas as decisões iriam fazer agradar a todos, exatamente. Então, mas nós tentámos sempre encontrar ali um meio termo, em que também nos permitisse trabalhar em equipa, meio que não nos prejudicar de certa forma. E eu acho que também isso foi uma das coisas mais importantes que nós podíamos ter feito. Disseram que antes se chamavam as Sete Maravilhas. Perderam aí uma oportunidade de serem a lista M Maravilha. Porquê F? Qual foi a vossa escolha? Nós, por acaso, de início pensámos nisso, mas como nós não pudemos continuar com esse Instagram, que era a nossa ideia, tornar esse Instagram o Insta da lista, nós pensámos então começar tudo novo, porque antes nós éramos as 7 e depois uma pessoa saiu e veio outras, e nós pensámos, já que vamos iniciar, digamos, um novo projeto do início, porque não ter um nome novo? Então, por acaso, a história do nome. Mano, isso foi uma discussão que durou horas. Nós começámos tipo das 8 da noite até à meia-noite a decidir o nome da lista, a logo. Demorou tudo muito tempo, porque depois não é bem consequência que eu quero dizer, mas não é que seja assim uma desvantagem, mas eu acho que nós todos dentro do grupo somos um bocado perfeccionistas. Então as pessoas ficam a pensar, nome tal vão associar a isto, imagem tal àquilo, eu não gosto disso, então ajeita assim. Então eu acho que isso também foi o que fez nós alterarmos várias vezes, mas depois nós queríamos um nome assim um pouco mais forte e que não fosse tão comum. Então depois, acho que foi o Miguel, não foi? Acho que foi o Miguel que disse F de Fênix. Foste tu. E depois nós começámos de início, eu não gostei, vou ser honesta, eu não gostei. Eu nessa hora nem tinha visto essa mensagem. Tipo, eu de início, eu estava a acompanhar as mensagens, mas depois eu não vi. E quando eu vejo toda a gente a falar Fênix, eu assim, Fênix, que é isso? Não, por amor de Deus. Mas depois eu comecei a ouvir e a repetir, e eu assim, talvez. E depois, pronto, agora gostei, mas no início não gostei. Mas não houve assim algo que nos fez. Nós só queríamos era um nome um bocado mais forte e não tão comum, porque toda a gente, toda a gente parece que é M ou B ou sei lá, A. Assim, há muitos nomes que são muito comuns, T também, então nós queríamos algo diferente. E por acaso foi curioso que quando nós escolhemos Fênix, começamos a aparecer no TikTok várias listas de Fênix. Até foi interessante, porque uma das listas foi o que nos deu inspiração até um pouco para o logo. Sim. Então não houve assim em concreto algo que nos fez decidir, mas pronto, quando citaram o nome, a maior parte das pessoas concordaram e foi o escolhido. Então, portanto, a vossa força que nasce das cinzas é das cinzas das Sete Maravilhas. Posso dizer que sim, pode dizer que sim. E vocês já falaram em discutir bastante, dizem que discutiram bastante. Dizem que discutiram bastante e discutiram só logo, ou começaram logo a pensar quais é que seriam os vossos ideais, quais é que seriam os pilares base da lista F? Sim. Então, acho que as nossas primeiras, como nós tínhamos aquelas 2 semanas onde tínhamos que decidir tudo, tínhamos logo que decidir os membros da lista, tínhamos que decidir logo qual era o nome, qual era a letra, qual era o logo. Então acho que no início baseámos-nos muito nisso e ficámos mais nisso, mas assim que tínhamos tínhamos o logo e o nome decididos, nós começámos logo a querer ter ideias, porque nós saberíamos que na semana de campanha os alunos vinham até nós querer saber quais é que seriam os nossos planos para a escola. Eu acho que nós também não nos focámos logo de início tanto em pensar no que nós queríamos fazer, porque
eu acho que para nós era mais fácil pensar nesses problemas. Sim, nós andamos na escola e nós conseguimos andar pela escola e ver os problemas que há. Então eu acho que nós deixámos isso um pouquinho mais de lado no início porque não acho que fosse algo difícil de nós pensarmos Sim. em ideias, porque ao longo dos dias nós íamos estando aqui pela escola e conversar uns com os outros e já nos vinham ideias à cabeça. Então acho que essa parte foi mais fácil, então deixámos de início um pouquinho de lado. Sim. Posso só fazer uma pergunta aqui? Ahm, Houve algum critério específico para reunir as pessoas que fazem parte da lista? É um grupo de amigos? Como é que vocês encontraram as pessoas para fazer parte da lista? Se eles tinham que ter algum critério específico para poder fazer parte da vossa lista? Ah, é curioso, mas todas as membros da nossa lista, da nossa lista são da nossa turma. Ahm, eu acho que nós, no momento que nos disseram que iríamos ter que ah, organizar uma equipa assim de forma tão repentina, acreditámos que seria melhor se fossem pessoas da nossa turma, que nós convivemos todos os dias nas aulas, que sabemos o que é que essas pessoas, quais são os pontos fortes, o que é que as pessoas mais gostam de fazer. Ahm, a maior parte do grupo confesso que são nossos amigos, que é o nosso grupo de amigos, mas também há pessoas da nossa turma que não nos damos tanto, mas que pronto, são da nossa turma. Então acho que isso foi mais ou menos, não houve assim um critério específico para escolher os membros da lista. Pronto, então a minha ideia é, não seria melhor, isto na minha perspectiva, ter se calhar pessoas de outras turmas, de outros anos, e porque depois vocês sendo a mesma turma, ok que há ideias divergentes, mas ao mesmo tempo vão convergir porque têm todos mais ou menos ali os mesmos horários, as mesmas disciplinas, conversam, prontos, acabam por divergir e convergir ao mesmo tempo. E havendo outras idades, outros anos, outras turmas, de outros sítios, de outros estratos, não seria, não seria mais abrangente depois o vosso trabalho? Eu digo isto porque eu passei também por associações de estudantes e quando eu fiz parte das associações de estudantes, havia alunos desde o 7º até o 12º ano. E ali havia pronto, muitas visões diferentes e tornou a coisa, eu achei que na altura muito interessante. Pronto, é só o que eu queria deixar. Nós, por acaso, a nossa ideia principal, tipo, não principal, mas a primeira ideia que nós tivemos era de ter pelo menos uma pessoa por ano, ou seja, como esta escola começa no 7º, uma do 7º, do 8º, por aí adiante. Só que não podíamos ter. Então, não, só se podia ser a partir do 10º. E nós, por acaso, eu acho que em nenhum momento nós realmente parámos para pensar em ter pessoas de outras turmas, porque, opá, foi um pouquinho ali tão na correria e como o círculo de amigos inteiro já queria fazer parte e basicamente o nosso círculo de amigos já completou a lista inteira. Então depois as pessoas que nós adicionámos para ser os suplentes também foi pessoas amigas, mas que, opá, só foram para nos ajudar, digamos assim. Então nós não pensámos tanto nisso porque o nosso círculo de amigos já queria todo participar numa lista. Então talvez poderíamos ter feito, sim, mas eu, para ser honesta, não me arrependo. Porque eu acho que foi também as pessoas que estiveram presentes na lista que fizeram a lista acontecer. Nós talvez agora pretendemos sim convidar mais pessoas para nos ajudarem e terem ideias, porque nós queremos saber os problemas que todos os alunos sentem na escola, mas na altura não pensámos tanto nisso. Já falaram isso sobre como decidiram os membros, mas e os cargos? Houve algum tipo de discussão? Quem é que seria presidente? Quem é que seria vice-presidente? Sim, porque é que és presidente? Isso por acaso também não houve discussão nenhuma. Como eu tornei presidente, nós estávamos na aula, se não me engano, de História, e depois nós tínhamos o papel e nós assim, temos de entregar os cargos porque nisso faltava tipo uns 4, 5 dias para começar. E depois começou porque nós havia cargos que não sabíamos bem o que era. Então, Sim. posso ficar nisso, posso ficar naquilo, e estava a sobrar alguns. E eu olhei assim, eu por mim eu era presidente, porque eu no futuro eu quero seguir com a carreira política, então também me iria ajudar.
E depois, quando nós estávamos a falar, ninguém se importou. Tipo, ninguém disse nada. Tipo, eu também gostava de ser. E eu fiquei assim, então está bem, né? Só fiquei no lucro. E pronto. E depois nós só fomos dizendo os nomes. Tipo, olha, não me importo ficar nisto. Por acaso, a Bia chegou a querer pôr uma amiga nossa num cargo. E ela disse, olha, a mim coloquem-me num cargo um pouquinho mais... Duas delas, por acaso, que foi a Laura e a Yara. Que elas pediram para ficar nos cargos um pouquinho mais abaixo, porque elas não tinham tanto tempo, como uma treina Volga e a outra, como tem de ir buscar o irmão à escola e tal, não teria tanto tempo. Então, foi as únicas coisas, mas não houve assim ninguém que ficasse chateado porque também queria aquele cargo. Por acaso, isso foi tudo muito fluido. Distribuíram, não houve eleições internas. Não, foi basicamente tu foi dizendo e eu... Dizendo porquê. Por acaso, nós estávamos todos reunidos ali numa mesa a decidir quem é que ia ser que é que ia exercer cada cargo, e por acaso foi a Beatriz, que está ali atrás, que eu perguntei porque de facto eu não sabia o que é que haviam muitos nomes, eu não sabia o que é que cada um fazia exatamente. E ela olha para mim e disse assim: eu acho que tu devias ser vice-presidente. Eu, pois, e eu acho que eu não discordei porque ah, sempre tive vontade de fazer parte de uma lista, então eu aceitei assim logo De cara. de cara, logo de primeira, mas não teve assim, eu não disse, logo quero ser vice-presidente. Não, eu vi os cargos que estavam disponíveis e perguntaram-me se, eu acho que tu terias jeito para ser vice-presidente. Eu ah, o- concordo contigo, porque eu acho que, não sei, eu acho que daria, eu acho que presidente não, porque não sei, acho que tem que ter mais, ainda mais, por exemplo, a Bia tem mais, eu acredito que a Bia tem mais senso de responsabilidade que eu, até pelo facto de ela ser mais velha que eu. Então acho que a vice-presidente era um cargo que me ia assentar bem. Foi também uma das razões para ter. Não teve assim uma razão específica para ter aceitado. Dizes que gostavas de seguir com a política, numa carreira política. Achas que isso vos ajudou para serem eleitos com uma associação de estudantes? Achas que tenhas talvez algum conhecimento de pesquisas que tenhas feito autónomas? Eu acho que sim, mas eu também acho porque muitas pessoas da nossa lista também gostam disso. A Bia, por acaso, gosta. Quase todos, nós quase todos. Ela tem que aparecer. Ela tem de aparecer. Nós todos temos assim os gostos muito parecidos e no que torna a política, nós por acaso do nada, supondo, estamos todos a almoçar, nós começamos a falar assim de política, de história, de geografia, tudo, vem assim. Então acho que foi algo bom, não só por minha causa, mas por a lista, porque nós todos entendemos e os que não entendiam começaram a entender mais, porque nós falamos abertamente sobre esses assuntos. Então eu acho que também, sim, porque tínhamos talvez um pouquinho mais de percepção do que talvez certas listas, mas acho que talvez sim, ajudou um bocado, mas não só por mim, mas eu acho que por várias pessoas dentro da lista. Eu acho que também o que nos ajudou muito foi o facto de sermos mais velhos do que, por exemplo, havia outra lista que era 12º ano, mas que a maioria era 10º ou 11º ano. Então acho que o facto de termos assim mais responsabilidade, mais conhecimentos, acho que também foi um dos fatores mais importantes para termos sido elegidos à Associação de Estudantes da escola, porque querendo ou não, sendo mais velhos, vamos ter sempre mais responsabilidade com as coisas ou mais senso de compromisso. Então acho que foi um dos fatores mais importantes. Foi mas qual é que diriam que foi a maior razão para serem eleitos? Eu acho que possa ter sido porque eu acho que desde o início nós mostrarmos o empenho e a vontade que nós tínhamos em tornar as coisas reais. Não estou a dizer que as outras listas não o fizeram, porque eu acho que sim. Não vou dizer todas, porque também não quero estar a ser aqui hipócrita, mas eu acho que muitas também se esforçaram. Mas eu acho que pelo facto de nós também sermos talvez um pouco mais extrovertidos e não termos assim tanta vergonha, nos fez também as pessoas, epá, digamos, terem mais essa talvez vontade de votar em nós, pelo facto de nós, sim, tipo, pelo facto de nós não estarmos a pôr uma máscara, nós em todo momento fomos nós mesmos. Desde o momento que nós começámos no meio dos intervalos a cantar, criámos, por acaso foi a Clara, criou músicas, nós em nenhum momento tivemos vergonha das coisas, de falar, se fosse preciso gritar, vota F, nós gritámos. Então eu acho que isso também foi algo que fez nós ganharmos, porque nós em todo momento sabíamos o que queríamos fazer, nós éramos animados e, eu acho que o que as pessoas também votaram em nós foi ver que nós em todo momento fomos honestos.
não fomos, digamos, uma máscara. Vocês têm ali atrás 2 meninos de listas concorrentes. Está a gostar a ouvir? Ou está tudo ok? Tudo bem? Está a doer? Não? Está ok. A nível de propostas concretas, a primeira proposta que chegou pelo menos à minha turma foi o baile de finalistas do 9º ano. Por sermos nós do 9º, foi uma das coisas que gerou mais emoção, pensar que podíamos também ter um baile de finalistas. Foi a primeira, mas quais é que seriam outras propostas muito marcantes que acham que tenham sido importantes durante a vossa campanha e que vão ser importantes enquanto forem a sessão de estudantes? Eu acho que nós, agora temos ainda mais propostas, por acaso, mas eu acho que, as principais que nós tínhamos enquanto íamos dizendo aos alunos era a do baile, porque, nós não tivemos baile do 9º ano, tentámos ter, pois, elas no caso, Matilde e a Clara, porque nós não éramos antes da mesma turma. Mas por acaso eu fiquei bastante triste, porque, nós vemos as outras pessoas a terem e ouvimos às vezes relatos de outros amigos que tiveram e parece que é importante, porque parece que não, mas a transição do 9º ano para o 10º é muito diferente e de certa forma é complicada, porque nós estamos habituados a um ritmo e depois chegamos ao 10º ano e é diferente. Tipo, não é que sejam assim uma coisa, porque não é, mas é diferente. E eu acho que essa transição é importante, porque parece que nós estamos a sair de ser crianças para nos tornarmos jovens adultos. Então eu senti essa falta para tipo comemorar meio que a última vez que eu estaria com aquela minha turma e a transição, digamos, para maioridade, digamos assim. Outras propostas, nós agora até temos aqui algumas que nós queríamos começar, já desde o início vou dizer que as propostas que nós vamos dizer não estão, ainda todas aceites pela direção, nós ainda vamos falar com a direção, por isso não vos vamos garantir que estas propostas possam ser todas aprovadas. Por nós, seriam todas aprovadas já, mas, ainda vamos ter uma reunião com a direção. Hum, Algumas das propostas que nós queremos fazer é nós gostávamos de fazer algumas festas temáticas e gostávamos que fosse aqui na escola, porque acho que é um local que mais facilmente os pais deixariam os miúdos desde o 7º ano até o 12º ir. Nós queríamos fazer assim festas temáticas, por acaso. A ideia até foi do Pedro, que ele também deu essa ideia. Nós já tínhamos essa vontade, mas foi ele que acrescentou a ideia das festas temáticas. Nós gostávamos de fazer uma agora no Carnaval, gostávamos de fazer na Páscoa, nós gostávamos de fazer no Carnaval em parceria talvez com a Peixinho, se eles aceitassem, porque este ano, por acaso, nós tivemos conhecimento que o Barreiro fez uma festa de Halloween com várias escolas e pelo que me veio aos ouvidos, a festa parece que correu bem e nós achámos interessante, porque apesar de nós lidarmos alguns com pessoas da Peixinho, parece que ao mesmo tempo a Poeta é um mundo à parte da Peixinho e vice-versa, então acho que era interessante. Nós também queremos fazer mais algumas atividades e nós ainda estamos a pensar um pouco melhor, mas alguns clubes para integrar mais os alunos. Uma ideia que nós tivemos, por conta de um aluno da nossa turma, era fazer um vídeo a explicar coisas, não é bem coisa, mas por exemplo, vou dar o exemplo do aluno da nossa turma. Ele veio do Brasil. Ele quando chegou a Portugal, ele estava cá um mês. Ele, até hoje, ele não sabe como justificar as faltas. Ele manda uma mensagem no Teams à professora a dizer: professora, vou faltar. Porque ele não sabe que tem de ir à caderneta ou ao GI para justificar as faltas. A nossa professora explica, só que ele não entende. Então nós tínhamos essa ideia de gravar um vídeo. E não é o único. Exato, e não é o único. Nós tínhamos uma ideia de gravar um vídeo a explicar tudo. Literalmente, sim, literalmente ir ao GI, aqui é a biblioteca, aqui é a papelaria, têm de fazer isto para conseguir o cartão, é assim que carregam, porque parece que não, mas faz a diferença, porque agora, mano, até no 5º ano, no Esteval, os miúdos já têm de ser mais autónomos, os pais já não os acompanham tanto, então eu acho que isso era importante, porque se para nós já é difícil, imaginem para uma pessoa que vem de outro país chegar cá e não saber de nada. Para integrar. Sim, mais as ideias que nós temos. Forms. Nós também queremos fazer um forms para ser mais discreto, para os alunos Pode poderem, ser de forma anónima ou sim, pública. para os alunos poderem fazer, queixarem-se, meio que desabafarem, ora, seja deles mesmos, tipo, problemas que estejam a passar em casa, Desagradáveis na escola também. bullying com os professores, auxiliares, tudo o que eles quiserem dizer, para dizerem.
e nós até tínhamos pensado na ideia de fazer assim um podcast a ler ao vivo, e darmos a nossa opinião e vermos o que é que conseguíamos ajudar. Também gostávamos de fazer. Deixa-me. Eu já falei por alto contigo sobre essa parte das queixas. Pronto, e estão convidadas no que nós vamos ter a parte da nossa streaming TV, de fazer um programa, nós já falamos um bocadinho sobre isso, para expor essas situações dos alunos, de haver a tal caixa das queixas, e eu já falei com a direção na altura que eu propus, quando temos o início do ano letivo e o que é que iríamos fazer aqui com o nosso projeto, e essa era uma das ideias que tínhamos, haver um Vox Pop, que é a voz do povo, né? Sim. E vocês poderiam integrar esse, em vez de ser podcast, ser em formato na streaming TV. Podia ser muito interessante. Pronto, tá, é só isto. Eu acho que o Forms também. Desculpa. Mas sem deixar a ideia do Forms. Sim, e também podia ser, para além de queixas em relações desagradáveis que passam na escola ou até mesmo em casa e que precisem de ajuda, também podíamos pensar em realizar acerca das condições da escola. Por exemplo, acho que esse já poderia ser de forma pública ou anónima, dependendo do que a pessoa desejar, mas que a nossa escola precisa de melhorias. E os alunos, de uma forma ou de outra, vão sentir um impacto ahm, acerca dessas melhorias da escola. Então acho que o Forms, onde eles se queixam de ahm, condições da escola que acham que deviam ser melhoradas, acho que também seria muito bom para nós termos para além de termos alunos, já temos uma pequena perspectiva do que é que poderia ser melhorado na escola. Acho que a visão de outros alunos podia também ser uma grande ajuda. Mas isso vocês, eu acho que deveriam movimentar a escola toda e fazer pressão na autarquia, porque a autarquia é quem gera Assim, os dinheiros que vão ser investidos na educação, nas escolas, e aí terá que ser uma pressão muito grande, e vocês têm são a associação de estudantes, vão representar os alunos, e vocês é que aí que têm que unir as tropas e sim. ir fazer barulho para a Câmara Municipal, a Câmara sabe o que é que se passa aqui. Toda a gente no Montijo e fora do Montijo, aqui à volta, sabe quais são as condições desta escola, que, pronto, poderiam estar muito melhores. Mas cabe a vocês, acho eu, neste momento, em haver essa militância e no meu ponto de vista, desculpem, não quero gerir de forma alguma aquilo que vocês vão fazer na Associação de Estudantes, mas acho que seria uma prioridade para a escola melhorar realmente só a parte estética, e eu falo isto com pessoas da minha idade e não sei o que já passaram aqui pela escola e pessoas do Montijo, é que só haver mudar a situação estética da escola muda também a forma de estar dos alunos na própria escola. A maneira como eles depois vão para as aulas, como é que vêm para a escola, só há uma parte mental que muda completamente o chip se a escola for conseguir ser pintada, ser o chão arranjado, as paredes, não sei o quê, as janelas, as portas, porque a gente vai ao Estöval, eu vou ao Estöval trabalhar com os miúdos do primeiro ano, às sextas-feiras, do quarto ano, às sextas-feiras, eu entro naquela escola e sinto-me, parece que entrei noutra terra, parece que não estou cá, não estou habituado a esta escola, chego lá, parece que saí daqui, estou noutro sítio. Por isso eu acho que vocês deviam fazer essa militância com toda a força. E desculpem estar a interromper isto. Em relação ainda sobre a vossa ideia de ler as respostas dos forms até possivelmente na streaming TV, não acham que isso pode gerar uma certa timidez dos alunos de pensarem, mesmo sendo de forma anónima, é a minha história que está a ser partilhada para a escola toda? Eu acho que se fosse algo muito pessoal, nós talvez iríamos pedir para o aluno colocar se podíamos divulgar ou não. E caso o aluno não colocasse nada, eu acho que nós não divulgaríamos. Agora, talvez uma situação, supondo que aconteceu alguma situação com um professor, eu acho que talvez é importante dizer-se, porque às vezes eu acho que os professores não têm noção do quão, às vezes, brutos eles podem ser
Então eu acho que é importante, porque eu acho que às vezes os professores precisam de levar um abanão e porque parece que eles podem nos criticar, mas nós não os podemos criticar a eles, sendo que muitas vezes quem merecia ouvir talvez certas críticas eram eles. Então eu acho que é importante eles ouvirem, porque no fundo ninguém tem a coragem de os dizer. Então eu acho que era importante para haver essas melhorias. Agora, se houvesse uma situação muito íntima de alguém, eu acho que muito provavelmente não iríamos divulgar.